Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, Supremo Tribunal Federal antecipa a sessão por evento de Gilmar Mendes em Lisboa. Brasil tem o menor IDH entre os 30 países com maior carga tributária, ou seja, pagamos muitos impostos para não ter quase nada. Notinhas das Araras, destaques internacionais, Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, que fala tudo sobre a condenação do primeiro presidente nos Estados Unidos, Donald Trump. Não tem ainda a decisão de quantos anos ele vai ficar ou não vai ficar na cadeia. Muito possivelmente não vai ficar na cadeia, porque ele tem 77 anos, tem uma série de possibilidades de que ele, no máximo, cumpra uma prisão domiciliar. O comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, a nossa querida Leila Rosa, musicoterapeuta. Eu adoro, espero sexta-feira para ouvir a nossa musicoterapeuta. Bem, vamos começar a trabalhar. Tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal faz as suas sessões de plenário nas quartas e quinta-feiras, mas não será assim na última semana de junho deste ano, com o objetivo de restringir conflitos de agendas com o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, evento que costuma reunir integrantes dos três poderes em Portugal. O Supremo Tribunal Federal decidiu antecipar uma das suas sessões. Em vez dos encontros ocorrerem na quarta e na quinta, os julgamentos presenciais acontecerão na terça e quarta. O Fórum Jurídico de Lisboa está programado para acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho. Logo depois, em julho, o Judiciário entra em recesso. As datas das sessões são marcadas pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e foram divulgadas nesta semana. Procurado, o Supremo informou que a sessão de quinta foi antecipada para terça, porque diversos ministros participarão do evento acadêmico em Lisboa, inclusive o próprio presidente. Na última semana de junho, a Corte prevê analisar processos que tratam da atuação do Tribunal de Contas. Também está na pauta o referendo da decisão do ministro Gilmar Mendes, que resultou em janeiro no retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Edinaldo tinha sido afastado do posto no ano passado. O Fórum Jurídico de Lisboa é organizado pelo IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, que tem Gilmar Mendes como seu principal sócio e seu filho como dirigente. Também organiza o fórum a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Fundação Getúlio Vargas. E o Brasil tem o menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre os 30 países com maior carga tributária. Ocupa a última colocação no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, calculado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O índice, criado em 2011, busca medir a relação entre a tributação e benefícios para a população. O levantamento, feito com base em dados de 2022, mostra o Brasil com uma carga de 324% do PIB, 24% a posição entre as maiores tributações e um IDH de 0,76%. O Instituto considera uma composição entre os dois números, sendo que o primeiro tem um peso de 15% no indicador e o IDH de 85%.
Com base nesse critério, é pouco provável que o Brasil consiga sair da lanterna do ranking, onde está desde o início da divulgação do indicador. Para isso, seria necessário um crescimento significativo do IDH ou, mais difícil ainda, uma redução dramática da carga, que poderia comprometer o funcionamento da máquina pública e o pagamento dos benefícios sociais. O penúltimo colocado na lista é a Grécia, com uma carga de 41% do PIB, mas um IDH bem superior ao brasileiro, 0,89%. Segundo João Eloy Olinick, presidente executivo do IBPT, o tributarista destaca: por esse critério, o Brasil perde para países do próprio continente. O segundo pior IDH na lista é do Uruguai, 0,83%, que tem uma carga de 26,5% do PIB e está na 90ª colocação. O terceiro é a da Argentina, que tem uma carga de 34% do PIB. E piora no indicador em 2022, a Argentina não dá nem para comparar, né? Porque o nosso país vizinho aqui, ele está numa crise que não termina. Em relação à despesa social, representa, então, entre 50% e 70% da carga tributária nos países da OCDE. No Brasil é cerca de 60%. Benefícios previdenciários, Bolsa Família, abono salarial, seguro-desemprego e BPC corresponde a 65% da receita líquida do governo. Despesas com pessoal, quase 20%, saúde e educação, 13%, sem considerar as despesas com servidores dessas áreas. A receita líquida do governo, valor que sobra depois das transferências obrigatórias a estados e municípios, cobre 89% da despesa federal. Os outros 11% são financiados pelo aumento da dívida, ou seja, cada vez mais o Brasil não tem recursos. Os recursos arrecadados é justamente para manter a máquina, mas investimentos com dinheiro novo, com dinheiro da arrecadação, não aparece mais. E vamos às notinhas das araras. A sua agenda do dia. O Ministério da Fazenda prometeu para hoje a apresentação das fontes para o custeio da desoneração da folha de salário de 17 setores da economia e de municípios de até 156.216 habitantes. O valor chega a 26 bilhões e 300 milhões de reais, uma arrecadação que o país perde e a Previdência Social também. E inicialmente a ideia era apresentar os dados na semana que vem, mas Haddad quer apresentar hoje, porque ele terá uma série de reuniões na Itália com o ministro da Economia da Itália e da Indonésia. Em paralelo, tenta o encontro com o Papa Francisco, que quer o apoio a um projeto para taxar os super ricos. A chance de essa proposta prosperar, porém, é mínima, para não dizer zero. Estados Unidos e outros países desenvolvidos são contra. E quando os Estados Unidos é contra, é como o conselho ali da ONU. Todo mundo decide uma coisa, os Estados Unidos vai contra, nada acontece. Sem um consenso mundial, a criação desse imposto é inviável. A compensação da desoneração foi ordem do Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula, inicialmente suspendeu com uma liminar de efeito temporário a política. O pedido partiu
do governo. O Congresso reagiu e ameaçou uma rebelião. Lula, então, fechou o acordo com o Legislativo para que a desoneração valesse de forma integral em 2024, mas com fim gradual até 2028. Chega no 2028, esses setores fazem um lobby, estende até 2032, 2034 e assim vai. E quem perde é a Previdência Social. Novamente, a pedido do Supremo, deu 60 dias para serem aprovadas medidas de compensação das perdas com a desoneração. E no início da semana que vem, as atenções estarão voltadas para o Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, adiou, então, para terça-feira, 4 de junho, a votação da taxação de 20% sobre as comprinhas internacionais de até $50, a maioria de sites chineses. E por que essa taxação? Porque a indústria brasileira está quebrando em função dessas comprinhas, né, que estão cada vez crescendo mais e eles não pagam absolutamente nenhum imposto. A maioria do imposto vai para os estados. Inicialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, queria estender a taxa de 60% usada em compras com valores superiores a esse para todo o universo das plataformas de importação, mas fechou acordo com Lula por 20%. Foi uma derrota para o petista e para sua mulher, Janja da Silva, madrinha da política. A equipe econômica defendia a taxação para aumentar a arrecadação, mas a gente viu que a taxação só foi possível também porque o ex-presidente Jair Bolsonaro recuou de uma posição contrária a essa medida. Ele liberou a bancada do seu partido, PL, para votar algum tipo de cobrança sobre essas operações. A Câmara terá as 2 primeiras reuniões dos grupos de trabalho da regulamentação da reforma tributária na terça. Os principais convidados são o secretário da Receita, Robson Barreirinhas, e o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api. Lula recebe na segunda o presidente da Croácia, Zoran Milakovic, do Partido Social Democrata da Croácia, de centro-esquerda. Tratam das relações bilaterais e das relações do Brasil com a União Europeia. Esse encontro não é um encontro relevante. E na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fica no cargo até 2026. Substitui o ministro Alexandre de Moraes, que completou os 4 anos de mandato na corte, sendo 2 na presidência. Lula e Janja participam da cerimônia. A ministra estará no comando da corte nas eleições municipais deste ano. Será o seu segundo mandato à frente do Tribunal Superior Eleitoral, quando assumiu em 2012, e foi a primeira mulher a presidir o tribunal. Na sexta-feira da semana que vem terá início o 3º Fórum Grupo Esfera do Guarujá. Entre as autoridades confirmadas estão os ministros Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Ricardo Lewandowski, de Justiça, o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o presidente do TCU, Bruno Dantas. Na terça, o IBGE divulga o PIB do primeiro trimestre. Analistas do mercado estimam uma alta de 0,7 a 0,8 na comparação com o quarto trimestre de 2023. Esse avanço, se confirmado, vai dar fôlego ao governo e será amplamente comemorado. Na quinta, o Ministério da Indústria divulga a balança comercial de maio. Em abril foi de 9 bilhões, recorde para o mês. Vamos ver se a gente tem mais um recorde. E hoje termina o prazo para entregar as declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e MEI, o microempreendedor individual, do ano de 2023. Não esqueçam, porque daí vem multa, vem uma série de coisas. Não se incomodem.
Mandem o imposto de renda hoje, e hoje é o último dia. E vamos às principais notícias internacionais. Eleições na União Europeia. O Parlamento Europeu, então, realiza eleições. Os cidadãos dos 27 países integrantes do bloco escolhem 720 congressistas para o órgão. Pleito na Índia. Encerra-se o período de votações no país. O resultado do pleito será divulgado na terça-feira, dia 4 de junho. A questão eleitoral na Índia é muito engraçada, demora dias para você concluir a votação. Também é um dos países mais populosos do mundo, a Índia. Eleições no México, realiza eleições presidenciais e legislativas, são renovados os 500 assentos da Câmara e os 128 do Senado Federal. Petróleo, a OPEP, grupo formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e pela Rússia, define se haverá novos cortes na produção. Então, havendo novos cortes na produção, você não tenha dúvida que vai subir a gasolina, vai subir o petróleo. E uma questão que domina todos os noticiários, a possibilidade, né, de quanto tempo será condenado Donald Trump, o primeiro presidente dos Estados Unidos que foi condenado por uma ação criminal. A expectativa, o que se fala aqui muito, o Kaminski vai falar sobre isso, mas é a questão que Trump pegaria no máximo 4 anos de prisão. Mas daí ele não teria, porque ele tem 77 anos, ele tem uma série de pontos que Trump no máximo vai ter uma prisão domiciliar. Mas você imagina um presidente americano concorrer a uma eleição preso? Isso pode ocorrer lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma coisa diferente do Brasil também. Ele não tem um Tribunal Superior Eleitoral, ele não tem uma justiça eleitoral, é tudo na justiça normal. E os Estados Unidos, até eu defendo a posição americana, porque a gente criou um Tribunal Superior Eleitoral que é extremamente lento, e vamos dizer, você vai tirar um governador, foi eleito, mas cometeu uma série de crimes eleitorais. Ele vai ser cassado nos últimos 6 meses do mandato, porque o tribunal é lento, muito lento. Então, do meu ponto de vista, não serviria um Tribunal Superior Eleitoral. A sede do Tribunal Superior, eu me lembro quando eu cheguei aqui em Brasília, ela era bem pequenininha, né? Tinha 100 e poucas pessoas, hoje já tem quase 3.000 pessoas. O prédio é um dos prédios mais caros que teve aqui em Brasília, mais de R$1,5 bilhão consumiu. E daí, para trabalharem praticamente no mês eleitoral, no ano eleitoral, eu acho um desperdício de dinheiro público essa nossa justiça eleitoral, que não existe no país norte-americano, nos Estados Unidos. E agora, diretamente de Nova York, a nossa parceira, a Rádio ONU, com seu destaque. Durante o encerramento da 4ª Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, em Antígua e Barbuda, nesta quinta-feira, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, destacou a hospitalidade do país anfitrião
e a visão do primeiro-ministro Gaston Browning. Ela ressaltou a importância de ações coletivas e o envolvimento de diversos setores, incluindo governos, ONGs e setor privado, para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. A conferência ressaltou os desafios enfrentados pelos pequenos estados insulares em desenvolvimento, os CIDs, que estão na linha de frente da crise climática, com o aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos, ameaçando suas populações, ecossistemas e economias. 3 países de língua portuguesa fazem parte do grupo: Timor-Leste, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O ministro guineense do Meio Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática, Viriato Kassamá, participou do evento e falou à ONU News sobre os desafios causados pelas mudanças climáticas. Nós estamos nesta 4ª Conferência Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, porque a Guiné-Bissau é parte dos CIDs, não é? Nós, enquanto país, comportamos mais de 88 ilhas e ilhéus, que é o arquipélago dos Bijagós. Por esta razão é que a Guiné-Bissau faz parte dos CIDs. Estamos aqui enquanto membros do CID, dos CIDs enquanto parte, para marcarmos a nossa presença, partilharmos a experiência que nós temos no domínio da conservação da natureza, na conservação do ambiente e também fazer um balanço da implementação do roteiro Samoa, que é o Samoa Pathway, que é um dos documentos orientadores da 3ª Conferência dos CIDs realizada em 2014 em Apia, Samoa. E pronto, estamos aqui também para apresentarmos um side event relativamente à candidatura da Guiné-Bissau, ou então a candidatura dos arquipélagos dos Bijagós como património natural mundial da Unesco e também alguns resultados obtidos no âmbito da implementação de alguns projetos de reforço da resiliência e da capacidade de adaptação das comunidades costeiras na Guiné-Bissau. Para Kassamá, ter o arquipélago dos Bijagós nomeado Patrimônio Natural Mundial da Unesco deve fortalecer a proteção à biodiversidade. Grande parte do território da Guiné-Bissau está a menos de 5 metros acima do nível do mar e, portanto, é vulnerável ao aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos. Segundo ele, essas ameaças colocam em risco não apenas a biodiversidade, mas também a segurança e os meios de subsistência das comunidades costeiras e insulares. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. E o nosso correspondente no solo americano, Carlos Kaminski, vai falar tudo sobre a condenação do primeiro presidente americano, Donald Trump. Foi condenado, não se sabe ainda, saberemos apenas na semana que vem. Mas Trump não deve ficar na cadeia, a expectativa nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Kaminski, que sabe tudo sobre isso. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Não poderia ser diferente, o assunto mais discutido aqui nos Estados Unidos ontem, nas redes sociais, em todos os canais de televisão, em toda a mídia norte-americana, foi, sem dúvida nenhuma, o julgamento final, o desfecho final desse julgamento que durou mais de um mês com relação a Donald Trump, e ele foi considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para influenciar o resultado da eleição de 2016. E esta é a primeira vez que um ex-presidente ou em exercício dos Estados Unidos é condenado por acusações criminais. Donald Trump, que ainda tem mais 3 ações criminais que são extremamente importantes, essa que foi julgada ontem ainda seria considerada a mais leve de todas, e as outras 3, a mais importante, obviamente, é relacionada
o que aconteceu depois da eleição presidencial, aquele ataque ao Capitólio, onde todos nós sabemos, né, já daquele trágico, né, incidente com uma tentativa de golpe por parte dos eleitores de Donald Trump, que invadiram o Capitólio e fizeram todas aquelas barbaridades que nós acompanhamos. E nessa quinta-feira, agora que passou, os 12 jurados aqui de Nova York disseram que concordaram unanimemente que Trump falsificou os registros comerciais para esconder um pagamento de dinheiro silencioso no valor de $130 mil à estrela de cinema adulto Stormy Daniels para influenciar o concurso de 2016 e, obviamente, o resultado da eleição daquele ano. E a decisão veio depois de cerca de 1 dia e meio de deliberações para se chegar ao resultado final. Donald Trump, ao final do julgamento, disse aos repórteres que o julgamento foi manipulado e vergonhoso. E falou também que o veredito final vai acontecer no dia da eleição, referindo-se a novembro, quando acaba a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, e ele acredita que será reconduzido à Casa Branca. E o juiz de Nova York, Juan Merchan, definiu a data da sentença para 11 de julho, apenas 4 dias antes do início da Convenção Nacional Republicana. Donald Trump enfrenta uma sentença de, no máximo, 4 anos de prisão, mas como é um infrator de colarinho branco pela primeira vez, obviamente Trump não pegará nenhum tipo de condenação que o leve à prisão. Ele pode receber uma pena condicional ao invés da pena de prisão. E qual será o real impacto dessa decisão da condenação de Donald Trump na campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos? Isso nós só poderemos saber nas próximas pesquisas eleitorais, principalmente com relação àqueles eleitores indecisos. É uma eleição extremamente disputada. Joe Biden e Donald Trump vão, obviamente, fazer uma das campanhas mais acirradas dos últimos anos aqui nos Estados Unidos. Joe Biden tem alguns problemas, algumas questões que vêm influenciando negativamente para a busca do segundo mandato. O primeiro é a questão da política econômica. A segunda é com relação à guerra Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia, a forma com que os Estados Unidos vêm conduzindo essas pautas internacionais. Também tem o problema da imigração, que o eleitor vem cobrando muito fortemente isso, e uma pressão também dos republicanos com relação à questão da imigração, que vem pesando fortemente aí na tendência dos eleitores aqui nos Estados Unidos. Na verdade, para muitos eleitores, nenhum dos dois candidatos, tanto Donald Trump como o Joe Biden, são os candidatos ideais para o eleitor. Mas um deles vai ter que ser o vencedor desta eleição aqui em novembro. Outra questão que pesa muito fortemente com relação a Joe Biden é a sua idade. Muitos eleitores questionam a sua capacidade mental
para mais 4 anos de mandato aqui nos Estados Unidos. Por fim, vamos esperar e ver o que vai acontecer no cenário político norte-americano depois das convenções que acontecem em julho. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos. E Renato Rossi, o nosso especialista na indústria automobilística, vai nos falar coisas muito interessantes sobre a indústria automobilística. Mas uma pergunta que eu faço para posteriores comentários de Renato Rossi: será que vale a pena ter um carro elétrico? Hein, Renato? Eu estou preocupado com isso. Amigos de Bichos Tagarelas, e através aí do WhatsApp do meu grande amigo Fábio Marçal, profissional altamente qualificado, o Marçal que é aqui que coordena aqui o Bichos Tagarelas, e eu estava vendo que a China, o Brasil se tornou o maior mercado para exportações da China. Bom, eu não sei se essa notícia é para deixar alguém feliz ou deixar alguém infeliz. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo uma vida paralela no Brasil, com uma crise tremenda. As notícias são as piores possíveis, a perda de bilhões de reais que terão que ser empregados para a reconstrução do Estado, o número de mortos aumentando a cada dia, há talvez centenas de pessoas soterradas nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, inclusive especialistas em salvamento, gente muito escolada em desastres pelo mundo, definiram esse desastre do Rio Grande do Sul como uma das piores coisas que eles viram, um dos piores desastres que esses especialistas acompanharam no mundo. Olha, gente que teve no Haiti, gente que teve em terremotos pelo mundo, avalanches, enchentes, fogo. E esses socorristas, que são muitos deles do Exército Brasileiro, mas também pertencem a organizações internacionais, gente muito experiente, as declarações e os depoimentos dessas pessoas são estarrecedores, né? Para gente tão experiente em salvamento, achar e definir o Rio Grande do Sul como uma tragédia que eles ainda poucas vezes tinham visto no mundo, principalmente a destruição total das cidades do interior do Rio Grande do Sul. Então é uma coisa realmente por demais triste. Bom, aí eu volto ao ponto inicial, né? Eu disse que não sei se essa notícia, como nós estamos nessa situação agora tão difícil aqui, se é uma notícia para nos alegrar ou para nos deixar mais felizes, ou uma notícia que não tem uma grande importância, a China nos ter agora o Brasil como maior mercado de exportação. Bom, esse assunto, eu acho que esse tema deve ser dissecado, né? Não pode ser jogado assim sem contextualizá-lo, né? Aí o meu lado de cara que estudou ciências sociais, ele se manifesta. Ou você contextualiza tudo, ou então não fala nada, porque senão vira fake news, né? E a contextualização desse tema, ela é muito complexa. Uma série de fatores, né? A China produziu demais carros elétricos a partir de 2022 e principalmente 2023. A China lidou com problemas geopolíticos, a China lidou com problemas sérios de transportes, por exemplo, os navios que não passavam com os produtos chineses que eram desviados ali na parte onde os Houthis estavam atacando, não chegavam até o canal de Suez para poderem ser exportados, por exemplo, para mercados da América Latina. Agora essa crise mais ou menos foi superada, por isso há um fluxo bem maior desses navios roll-on, roll-in, que são navios que transportam 10 mil carros ou mais, navios grandiosos. Aliás, um dos maiores impactos que eu tive na minha vida, que eu estava gravando uma matéria jornalística do lançamento do Cardian, quando ele foi apresentado à imprensa ali no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, bem ali, que se tem uma visão magnífica da Baía de Guanabara, numa parte traseira do museu, é uma parte que dá para o mar,
muito ampla. Ali tinham vários guardiões estacionados e ali era para a imprensa trabalhar com os carros, quer dizer, com as equipes de televisão, essa coisa toda. Eu estava lá gravando quando de repente eu vejo algo monumental se aproximando num canal que existe ao lado dessa área, desse pátio traseiro do Museu do Amanhã, que é uma área muito ampla e serve para exposições, serve para festa. De repente vem uma coisa monstruosa. Era justamente um desses navios roll-on, roll-in da China. Ali estavam, não sei quantos mil carros estavam chegando para o Porto do Rio de Janeiro. Foi uma visão até magnífica ver um monstro daquele, um monstro marítimo, né, trafegando muito lentamente para ter acesso ao porto por um dos acessos que ali passa justamente do lado ali do Museu do Amanhã. E aí as montadoras chinesas estão com pepino nas mãos, né? Porque elas estão, por um lado, elas querem exportar o excedente de produção, que está lá estacionado nos pátios das montadoras pela China, são milhões de veículos. O mercado chinês não assimilou aquilo que as montadoras chinesas pensaram que iria assimilar em 2023 e agora em 2024. O mercado chinês também está bastante encolhido em termos de consumo de veículos. E esse excedente de produção tem que achar mercados no mundo. E não está fácil, por exemplo, os chineses estão aí vivendo um drama na Europa, porque a todo momento, num protecionismo evidente, né? A Comissão Europeia, Comissão Econômica, Comissão de Proteção Ambiental, Comissão Antitruste, todas as comissões possíveis estão verificando a lisura, quer dizer, como se essas exportações chinesas não são uma forma de dumping para quebrar os mercados locais na Europa e para introduzir o carro chinês com uma força total dentro do mercado europeu. Aliás, os chineses estão tentando tapar a boca dos europeus na medida que eles estão instalando fábricas lá na Europa do Leste. Já tem uma fábrica da BYD sendo finalizada na Polônia, outra fábrica em República Tcheca e por aí vai. Por quê? Porque os países da Europa do Leste ainda têm uma mão de obra qualificada, mas muito mais barata que tem uma Alemanha, que tem uma França, que tem uma Itália. O preço da mão de obra na Itália, então, com aqueles sindicatos poderosos, né? Sempre foram dominados os sindicatos da Itália pelo Partido Comunista, né? E os comunistas estavam sempre dando umas estiletadas nos capitalistas, que pediam sempre mais e mais e mais. Os salários da indústria automobilística italiana são talvez os maiores do mundo, comparáveis só com os salários pagos pelos alemães, pelas indústrias automobilísticas alemães, que nunca se preocuparam com esses salários, que eles tinham domínio mundial. Eram eles que fabricavam os carros de luxo, os carros esportivos da Mercedes-Benz, da Porsche, da Audi, de todas as marcas alemãs de elite. Eles tinham também a Opel, que hoje é de propriedade do Stellantis, Opel Vauxhall, e carros excelentes que eles tiravam qualquer custo de produção em cima da vendagem enorme dos carros, né? Porque 80% da produção alemã era para mercado de exportação. E aí os alemães também colocaram fábricas ao redor do mundo, né? Basta ver que nós temos aqui fábricas do Brasil, da Mercedes-Benz, nós temos fábricas da BMW, nós temos fábrica da Audi. As principais marcas estão também aqui no mercado brasileiro, mas começaram a tomar um ferro firme dos chineses. Os chineses tiraram muito, estão tirando inclusive um público de elite dos alemães. E aí fica muito difícil o caminho dos alemães no mundo. E aí quando começa o emprego ser ameaçado no mundo desenvolvido, esse mundo desenvolvido que é tão partidário do livre comércio, da competição, né, daquela essência do capitalismo, ele começa a se proteger. Então, as sanções, a Europa vai imitar o governo Biden, que vai taxar os carros chineses em 100%. Agora não é mais Biden, né? É o Joe Trump, né? O Biden está fazendo a mesma política protecionista, America First, política fascista que Trump fez os 4 anos de um governo desastroso para os Estados Unidos da América e que, no entanto, com aquele desespero, está vendo numa sociedade norte-americana que, evidentemente, no plano social, no plano espiritual, cultural, é uma sociedade decadente. Basta ver os produtos que eles oferecem ao mundo, basta ver a televisão norte-americana com seu baixíssimo nível,
caiu muito. Isso, aliás, quem fez um magnífico ensaio sobre isso não é o Renato Rossi, foi aquela. Ela é socióloga, antropóloga, a Camille Paglia, né, que é uma feminista de primeira, uma intelectual de peso. A Camille fez ensaios magníficos sobre a decadência espiritual e cultural da sociedade americana. Olha, os ensaios da Camille já faz tempo, hein? Ela fez esses ensaios lá pela década de 90. E agora está todo esse problema aí que os chineses procurando desesperadamente mercados, abertura de mercados no mundo. Mercados que ainda estão aceitando os produtos chineses sem restrições. É o caso do Brasil. Há um imposto de 35% para chinês que vai pagar 100% de imposto, já vai pagar agora nos Estados Unidos e vai pagar também com o governo Trump, nem se fala, eles vão pagar 300% de imposto. Trump não quer que carro chinês entre nos Estados Unidos da América. Vai começar com aquela história de Buy American, Buy American, né? O trouxa do americano foi nessa do Trump e acabou por carro perdendo quase 10 mil dólares por unidade, que os chineses produziam carros muito melhores que os americanos e o americano não estava tendo acesso ao carro chinês pelo grande imposto que eles tinham que pagar em cima dos carros chineses. Tiraram o imposto, 2023 já os chineses venderam 100 vezes mais dentro do mercado americano, estão vendendo muito nesse 2024, e aí o Biden é que agora inventou também de proteger a sua indústria automobilística, né? Problema da indústria automobilística norte-americana que ficou construindo lá, fabricando os seus Mustangs com 500 HPs, o motor que parece uma panela de pressão, um barulho estranho, daquele motor V8 do Mustang. Já dirigi demais esses Mustangões, aí são ótimos, viu? Mas é excesso de motor, que ele não tem necessidade daqueles motores V8. Claro, né? Poder da máquina, né? O Mustang sempre foi o carrão esportivo norte-americano. E agora tem Mustang elétrico, ainda bem que a Ford também já embarcou nessa da eletrificação. Mas esse protecionismo, então, está gerando esses efeitos aí colaterais. Os chineses, ontem mesmo, foi lançado mais uma marca aí desconhecida, né? Eu nunca tinha ouvido falar na Neta. A Neta deve ter um avô, no mínimo, um avô chinês, porque são marcas bem desconhecidas, estão chegando no mercado brasileiro. Mais conhecidas são a JQ e a Omoda, que pertence à Geely, que é uma marca muito conhecida. Então, amigos, a chegada dos chineses aqui ao Brasil com o maior mercado é que, por enquanto, isso acontece. Agora, não acredito que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que sempre segurou esse mercado com unhas e dentes, praticou sempre um protecionismo tremendo no mercado brasileiro, vai deixar passar essa história de chinês chegando aos montes no Brasil sem pagar nenhum imposto, numa boa, com promessas que vão fabricar aqui. Essas promessas podem nem se realizar. Eles vão querer importar durante muito tempo com imposto muito baixo, né? Isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores já está reacionando a central chinesa e vem logo aí uma paulada de imposto muito braba em cima do carro chinês. Vai acabar a farra do boi chinês. Novo encontro com vocês amanhã. E agora chegou um momento especial, o momento de ouvir a nossa musicoterapeuta Leila Rosa. Como é bom ouvir o teu comentário, Leila. Olá, gente querida, tudo bem? Vocês que nos acompanham aqui no podcast Bichos Tagarelas. Aqui Leila Rosa, cantora, compositora e musicoterapeuta. E hoje eu vou seguir falando dos artistas gaúchos. Já que semana passada foi um show de bola, né? Então hoje a gente vai seguir e não deu para falar de todos. Tem um grande artista que, assim, os seus avós conhecem, né? Seus pais, que é Nelson Gonçalves, nascido 21 de junho de 1919, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Nelson Gonçalves gravou mais de 2.000 canções, 183 discos, 128 álbuns e ganhou, gente, 38 discos de ouro. O disco de ouro é para quem vende na média de 100 mil cópias, né? E ganhou 20 discos de platina, que são 250 mil cópias vendidas. É o cara.
Dentre tantos sucessos, imagina, mais de 2.000 canções, né? Então é difícil de a gente enumerar, mas eu vou falar de algumas, assim, como, por exemplo, Naquela Mesa, né? Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Tem A Volta do Boêmio, muito conhecida também. Boemia, aqui me tens de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Depois o refrão, né? Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente, mas por que razão quer voltar? É linda essa música. Tem também Neg, que foi gravada por ele, e essa canção foi uma das primeiras músicas que eu cantei no meu repertório quando comecei a cantar lá pelos 6 anos, 7 anos, né? O refrão é mais ou menos assim: diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo teu. Tem Matriz ou Filial também, que Nelson Gonçalves gravou. Fica comigo esta noite. Também Cabocla. Cabocla, teu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Gente, assim, tem muita coisa boa. É só fazer uma pesquisa aí que vocês vão encontrar muitas e muitas canções que com certeza já ouviram. Tem também José Fogaça, um político brasileiro, aí gaúcho, de Porto Alegre, mas que começou na música. Ele é um grande compositor e ele gravou uma das músicas que fez sucesso, que lançou, ficou conhecido nacionalmente, foi Vento Negro. Né? O refrãozinho dela é assim: a vida, o tempo, a trilha, o sol, um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração. Lindíssima. Temos Vitor Ramil, irmão do Cleito Cledir, que tem uma outra linha melódica e de composição também, e escritor de Pelotas, e que tem uma das canções que eu gosto muito do Vitor Ramil, é Estrela, Estrela, que ela é assim: estrela, estrela, como ser assim, tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. A Adriana Calcanhoto gravou também essa música, Milton Nascimento gravou essa música também. Então, tem Bebeto Alves também, de Uruguaiana, que tem canções lindas. Vitor Ramil tem Satolepe, gente. Satolepe é Pelotas, ao contrário. E foi dos grandes sucessos dele também, como Joking também, e Tango, que foi a música que ele se lançou, né? E Bebeto Alves também tem um trabalho lindo de composição. E podemos falar também da música instrumental com Yamandu Costa, violonista exímio, Renato Borghetti, gaita ponto, tem Roger Correia, guardem esse nome, que está despontando aí na música também gaúcha, no cenário nacional e internacional. Gente, é muita gente boa para se falar, então semana que vem eu venho e falo mais um pouco e canto mais um pouco, e a gente vai trocando essas figurinhas aí, tá bom? Beijos sonoros em todos, obrigada pela atenção e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E acabou-se o que era doce, acabou o mês de maio, voltamos
com Bichos Tagarelas no dia 3 de junho, uma segunda-feira. Então já metade do ano foi. Esse ano para vocês foi correndo o talento, ou como é que vocês estão vendo esse ano? Do meu ponto de vista, está correndo muito esse ano e eu não estou conseguindo alcançá-lo. Mas agradecer o meu querido Cielito Rebelato Júnior, um publicitário de mão cheia e o responsável pela edição desse programa. Ao querido Ricardo Egg, meu amigo querido e parceiro, diretor, produtor, mestre em marketing digital. Eu não sei como é que o Ricardo consegue ser tanta coisa ao mesmo tempo. Ao Ricardo, um grande abraço. E também ao nosso querido Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Renato Rossi é daquelas pessoas finas que usa aqueles lencinhos no pescoço. Você sabe aqueles lencinhos? Ele tem uma coleção de lencinhos no pescoço que ele adquiriu no tempo que ele ficou na França, né? Ele estudou, fez faculdade na França e trouxe essa coleção de lencinhos que ele distribuiu para a família inteira, né? Então o Renato Rossi sempre com aquele lencinho de seda pendurado no pescoço. A Leila Rosa, nossa musicoterapeuta, podia até pedir um dos lenços da coleção de Renato Rossi. Obrigado, Leila, e obrigado ao Carlos Kaminski, que fez um baita comentário hoje dessa questão da condenação de um primeiro presidente americano. Ainda não tem a pena, quanto ele vai cumprir ou se vai cumprir pena em regime fechado. Ninguém sabe isso até agora. Então, agradecer também à Rádio ONU, né, nossa parceira, e você, ouvinte, continue aqui dando a sua audiência para o Bichos Tagarelas, que nós precisamos crescer para manter essas e outras informações em primeira mão para vocês. Então, um maravilhoso final de semana e que todos tenham fantásticos dias, porque não tem coisa melhor o final de semana do que estar com a família. Família é tudo. Até segunda-feira, dia 3 de junho, entraremos no junho com tudo com Bichos Tagarelas.